Olá, pessoal. Sou o professor Cleomar Romeiro. Estou aqui para apresentar o mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar do mestrado acadêmico do PROEF, Polo UFG, turma 7, ano de 2026. Durante 7 semanas de disciplinas, tratamos de temas de imensa relevância e amplamente discutidos acerca da educação física escolar. Na primeira semana, tratamos a respeito do abandono do trabalho docente e analisamos o artigo Educação Física Escolar entre o rolar-bola e a renovação pedagógica. Nesta análise, nos deparamos com o conceito do desinvestimento pedagógico versus a renovação da educação física, ou seja, as práticas tradicionais e as práticas transformadoras ou inovadoras. E o problema está no desinvestimento pedagógico, porque a expressão rola-bola tornou-se um símbolo desse desinvestimento pedagógico, e representa aquela prática em que o professor se exime da sua função docente e transforma a aula em mero entretenimento descompromissado. Para compreender esse fenômeno, é necessário analisarmos 4 dimensões interligadas. A primeira delas é a respeito da transformação, os processos de transformação na área. Ou seja, são os processos de transformação incompletas. Ou seja, a área evolui de um modelo militarista da década de 30 para 60 para abordagens críticas. E a BNCC a consolida como um componente cultural, corporal de movimento. Porém, essa prática não acompanhou o discurso acadêmico e muitos professores ainda reproduzem este modelo esportivista. O próximo é as condições objetivas da área do trabalho. Carga horária excessiva, turmas superlotadas, falta de material, infraestrutura, baixa remuneração, tudo isso inviabiliza o planejamento e empurra o professor para o rola-bola como saída. Terceiro aspecto é a cultura escolar e a sua relação com a disciplina. A educação física ela é vista como um momento de lazer por muitos gestores, pais e alunos. Quando o professor tenta aulas sistematizadas, ele encontra resistência. E a disciplina ainda tem um status secundário no currículo, gerando uma carga horária reduzida, e que por isso é a primeira a ceder o horário para as reposições ou mesmo para ensaios. E por último, as disposições sociais, ou seja, é o hábitos profissional, onde o professor formado no modelo esportivista tende a reproduzir o desinvestimento quando surgem ali condições adversas. Já os formados, com base crítico-reflexiva, eles resistem mais tempo, mesmo em contextos mais difíceis. Com isso, resumimos então, o rola-bola, ele persiste por causas estruturais e não por má vontade dos professores. 4 fatores, eles realimentam a formação defasada, más condições, cultura escolar, desvalorização e hábito profissional. E a solução seria não só culpar o professor, mas exige uma ação sistêmica. Na segunda semana, tratamos da relação entre a teoria e a prática, analisando o artigo A Relação de Ensinar a Fazer e o Ensinar sobre o Fazer na Educação Física Escolar. Esse estudo nos apontou que o modelo tradicional ela tem raízes nos períodos militarista e esportivista, ou seja, o foco é a exclusão motora, o aluno aprende o gesto e não o contexto, as aulas são tratadas como mini treinamentos, o professor ali é um técnico, os habilidosos são os protagonistas, seleciona-se ali os hábeis e os menos hábeis são excluídos naturalmente. Ali o ensino era restrito ao quarteto fantástico, que é o futsal, o handebol, o vôlei e o basquete, e o resultado foram formas exclusoras, ou seja, os alunos se tornam executores e não pensadores críticos. Mas aí, a partir de 1980, tem um movimento renovador na educação física que tem como objetivo compreender criticamente a cultura corporal do movimento.
Surge ali, então, abordagens críticas, crítica superadora, crítica emancipatória, que tem o objetivo de formar sujeitos autônomos. E se diversifica ali as práticas na educação física, ginástica, dança, lutas, capoeira, jogos cooperativos, práticas de aventuras, com o objetivo de que todo aluno tenha o direito de aprender, independente da sua habilidade motora. E ali surge, então, o estudo das três dimensões, que é o conceitual, o saber sobre, procedimental, sobre saber fazer, e o atitudinal, que é o saber ser. A nossa situação atual é que o discurso acadêmico, ele está bem avançado. Mas no chão da escola ainda temos muita tensão, pois as condições objetivas de trabalho empurram muitos professores para o rola-bola. Resumindo, então, o modelo tradicional é a reprodução mecânica, o renovador, uma compreensão crítica com diversificação e inclusão, e necessitamos de políticas públicas de valorização docente, pois a prática ainda não se consolidou nas escolas. Na terceira semana, analisamos os aspectos legais da educação física escolar. Em 1961, na LDB, a educação física ela torna-se obrigatória para os ensinos primário e médio. Não existem exceções ali nas leis para deixar de fazer as aulas. Porém, a obrigatoriedade ela tinha um caráter de preparação militar e de preparação para a defesa nacional. Já em 1971, o foco tem uma mudança. Continua a obrigatoriedade mantida nos primeiros e segundo graus, a lei não previa dispensa, a justificativa ali era a aptidão física, um dever cívico e seleção de talentos esportivos, porém na prática era excludente, porque aqueles que tinham menos habilidade técnica eram excluídos, o gênero também contava, a contradição é que era obrigatório por lei, mas excludente na prática. Em 1996, com a LDB, tem um marco legal, onde nós temos ali mudanças cruciais na obrigatoriedade, a natureza da atividade obrigatória como componente curricular obrigatório, nenhuma exceção prevista por lei, apenas cursos noturnos facultativos, critérios técnicos e faixa etária de condução eram normais. E a novidade é que ela deixa de ser uma atividade e se torna um componente curricular equiparado às demais disciplinas em termos de obrigatoriedade. Já em 2001, na LDB, nós temos uma restrição alterou-se a restrição da obrigatoriedade, ela tornou-se facultativa para os alunos que cumprem jornada de 6 ou mais horas de serviço, maiores de 30 anos, alunos com filhos, prestadores de serviço militar e os cursos noturnos que já era previsto na lei de 96. Essa lei ela trouxe uma forte reação da comunidade acadêmica de educação física, pois o argumento é que a medida enfraquecia a identidade da disciplina e desobrigava justamente aqueles que precisavam de mais atividade física orientada. Em 2003, essa lei 10.793, ela revisa o texto e inclui mais uma hipótese facultativa, que é as pessoas com problemas de saúde amparada por lei. Então, no texto final, consolida-se a educação física como um componente curricular obrigatório. Então, assim se dá as mudanças legais. Na quarta semana, nós tratamos da indisciplina e o afastamento docente. Nesse artigo, o artigo era o afastamento e a indisciplina dos alunos da educação física escolar. Os apontamentos que nós temos é que as razões do afastamento estão relacionadas com o formato das aulas, repetição do conteúdo ao longo dos anos, exclusão dos menos habilidosos, diferença de gênero e barreiras organizacionais, ou seja, aquelas fora do horário regular, afastavam os alunos, e também a indisciplina, que é os comportamentos contrários à regra, originados por rebeldia ou por falta de referências, a dinâmica familiar e escolar e a crise de valores na sociedade. Qual foi a solução proposta para esse afastamento? Foi a diversificação de conteúdos, o ensino inclusivo, o sport education,
o Cooperative Learning e o Teaching Personal and Social Responsibility. A ideia central, então, nesse modelo é diversificar os conteúdos, substituir a lógica da exclusão pela inclusão e trazer uma abordagem que garanta a participação e sucesso de todos os alunos. Na quinta semana, nós tratamos das dificuldades relacionadas com o ensino dos esportes. O artigo foi o artigo Inquietações do Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar. E esse arquivo mostra 4 equívocos que foi corrigido pelas abordagens críticas. Primeiro, não queriam eliminar o esporte da escola, mas ressignificá-lo pedagogicamente. O segundo, não era contra ensinar a técnica, desde com sentido contextualizado. O terceiro, a respeito do rendimento máximo, diferente de rendimento ótimo, que é individualizado. E a reflexão não substitui a prática, porque ambos são necessários. As propostas trazidas foram ensinos de jogo que desenvolvam compreensão tática, diversificação de modalidades, não só o quarteto fantástico, a democratização do acesso e o conhecimento esportivo, e a escola não forma atletas, mas ela passa a formar cidadãos. Na sexta semana, nós tratamos da questão de gênero na educação escolar. Nessa semana, nós analisamos processos de exclusão das mulheres nas aulas de educação física devido a diversos fatores. Fizemos uma pesquisa junto aos alunos nas escolas que ministramos nossas aulas e o resultado foi muito satisfatório. O debate foi rico e produtivo, e o processo de conscientização se mostra um excelente caminho para a transformação. Na sétima semana, sobre temas geradores, nós analisamos o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. E tenho que admitir que, neste momento, rolou um saudosismo de minha parte, viu? Pois eu analisei um livro que, na minha formação acadêmica, e eu tenho esse livro até o momento e fui obrigado, com muito prazer, a ir revisitá-lo. A teoria de Freire apresenta a situação dialógica, que é libertadora. E essa situação ela é baseada em diversos fatores. Na inclusão, na cooperação, onde o sujeito se une para transformar o mundo, na união, onde os oprimidos se organizam coletivamente para lutar contra a opressão, a organização, também a síntese cultural, a reflexão que leva à prática de liberdade. Qual a relação, então, disso com a educação física escolar? O esporte na escola tradicional é a pura inversão e invasão cultural. Ou seja, o professor que chega ali com um pacote fechado de conteúdos, 4 esportes, e ignora a cultura corporal de movimento, e ainda classifica quem é apto e inapto, então para isso o resultado é a conscientização, ou seja, na ação dialógica, o objetivo não é formar atletas, mas sim cidadãos críticos que entendem o esporte como um fenômeno social, cultural e político. Tanto que Freire escreve que o oprimido, que se reconhece como sujeito histórico capaz de transformar a sua realidade. Ou seja, em resumo, nessa semana, nós vimos que o esportivismo ele é a pedagogia do opressor na educação física. E o esporte na escola, ele é a pedagogia do oprimido aplicada ao movimento. E a saída para isso é, em ambos os casos, é a mesma, é a conscientização e a ação coletiva. Então, para finalizar, a disciplina, ela revela que os problemas da educação física escolar não são isolados, eles formam um sistema que se retroalimenta. Então, a formação, o ensino tradicional, a exclusão que gera o afastamento, a indisciplina que reforça o desprestígio da disciplina, o desprestígio justifica a falta de investimento. A falta de investimento empurra o professor para o rolar bola. E o rolar bola retroalimenta a percepção de que a educação física é lazer e não componente curricular. Quebrar esse ciclo exige a ação de múltiplas frentes ao mesmo tempo, porque não adianta só mudar a formação sem melhorar as condições. Nem só criar leis sem transformar a cultura escolar. Nem só denunciar a opressão sem oferecer alternativas didáticas concretas. Então, assim, finalizamos essa disciplina tão importante, as problemáticas da educação física, finalizando aqui
a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos.